Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá, estamos aqui mais uma vez com o Unser Familien, hoje com uma dupla muito especial, né? As nossas convidadas são Lia Scheffel-Kirsch e Luisa Kirsch Bergozzi. Isso. Kirsch Bergozzi, né? A Lia Scheffel-Kirsch, vou chamá-la de Lia Scheffel porque ela é irmã do grande pintor Frederico Ernesto Scheffel.
um dos maiores pintores do Brasil, certamente um dos maiores pintores do século XX no mundo. Vamos primeiro falar sobre vocês duas, né? Quer dizer, essa relação, as duas tiveram relação, você com o avô, você com o irmão. Como é essa relação com o Scheffel, por favor? Bom, eu sempre fui muito parceira do Frederico, né? Quando mais crescida, né? Porque eu tinha uns 10 meses quando vim para Novo Hamburgo, nós éramos de Campo Bom, né? Nós todos nascemos em Campo Bom. O Frederico tinha 8, né? Eu 10 meses, quando a gente se mudou para Novo Hamburgo, perto da Casa Schmidt, a gente ficou morando, perto do museu atual, né? Uhum. E ali meu pai trabalhou como barbeiro, ele já era barbeiro em Campo Bom, e ele tinha uma clientela boa em Novo Hamburgo, então se mudamos para ali, né? Então ali eu não tenho assim muita lembrança, porque era muito pequena, sabe? Mas o Frederico, eu sei que ele me carregava nas costas, caiu na escada comigo com uma cadeira, mas não aconteceu nada, ele me segurou, né? Ele era maior do que eu. E essa fase eu não posso me lembrar muito, que era muito pequena, mas com uns 4 anos, a gente se mudou para a casa da Rua General Osório, onde meu pai continuou como barbeiro, a minha irmã mais velha cabeleireira, né? E o Frederico, então, ali que eu via ele mais desenhando, né? Porque ele já começou a desenhar mesmo em Campo Bom, e ele desenhava no chão. Né? Que desenhava no chão. E aí minha mãe comprou tintas para ele aprender a desenhar, ensinou um pouquinho ali, ele teve assim o início, né, da vida. Bom, depois em Novo Hamburgo, quando a gente morou na General Osório, eu lembro que ele desenhava no dia inteirinho. Nós tínhamos uma cômoda assim, e tinha umas gavetas redondas, ele puxava aquela gaveta, e ali ele sempre estava desenhando, ali era o lugarzinho dele, né? E quando era 6 horas da tarde, interessante, eu observava, todos os dias às 6 horas eu tinha um rádio atrás, não tinha televisão naquela época, né? Onde era uma novela do Tarzan, e tinha uma música clássica bem acelerada, né? Que ele escutava devido à música. Ele sempre gostou de música também, né? Tanto que depois, né, aprendeu piano, sim, né? Sim, Daí, bom, foi uma fase assim, que naquela fase, quando nós morávamos naquela casa, ele fez retratinhos para a escola, para o Pindorama, né? Através do Pindorama, foi dado para o prefeito Cavalcante naquela época, né? Cordeiro de Farias, que veio de Porto Alegre, né? Então eles viram no Frederico um futuro, os próprios, né? As pessoas políticas assim também, e convidaram o Frederico para participar de uma em Porto Alegre com mais 10 coloninhos, né? Foi visitar o Palácio do Governo, passaram uns dias lá, ganharam presentes, roupas e ficaram lá hospedados, né? Ali foi o início do Frederico ir para Porto Alegre, para o Palácio, né? Tá. Depois eles convidaram ele, acharam que ele tinha muita facilidade para o desenho, e ele foi convidado para ir para Porto Alegre. Ele morava na Escola Técnica Parobé e estudava no Belas Artes, né? E nessa Escola Técnica Parobé, eu lembro que ele falava muito do professor Canal, que ele gostava muito, que era da Parobé, não do Belas Artes. O Carnal. Canal, professor Cândido Canal era o nome dele. Uhum. Bom, aí ele foi para o serviço militar, né? Serviço militar, houve uma exposição dos militares, né? E onde ele participou, onde ele tirou o primeiro lugar, também foi homenageado, e essa homenagem, esse prêmio, era ir para o Rio de Janeiro, né? Aí ele foi para o Rio, expôs lá também, né? Então lá ele foi convidado pelo professor, naquela época era o diretor do Museu de Belas Artes, lembra do nome do diretor de Belas Artes? Teixeira, Oswaldo Teixeira. Oswaldo Teixeira, ele convidou o Frederico para trabalhar com ele, né? Trabalhou no ateliê dele com ele. E então ele ficou morando no Rio,
ficou no Rio de Janeiro, né? Bastante tempo. Que legal isso. Ela é uma história realmente ascendente, né? Foi indo, né? A Devagarinho. gente percebe que ele é devagar, mas é sempre para cima. Sim. Ele está sempre um passo a mais e acima do passo anterior, Sim. né? E com ele era muito talento, não tinha como... E com esse estadia no Rio, ele foi aprendendo também com Oswaldo Teixeira, né? Que considerava ele muito bom, né? E depois disso, então, ele foi... Tinha um carregador de quadros lá? Não, o carregador de quadros, e com esse quadro, ele foi para a Europa, né? Ele concorreu várias vezes a salões, né? Porque sempre tinha um prêmio anual para a Europa, né? Estudo na Europa. E eles não achavam ele muito jovem. Teve por exemplo, o quadro, não sei bem se foi o Hamburgo Velho ou Richa Gaúcha, que tinha 1 centímetro a mais. Então não deixaram entrar. Imperdoável. Não. Eu não sei se foi a Richa, acho que foi a Richa até, a Richa Gaúcha. E então não valeu, tá? Ele não pode entrar. E quando ele foi escolhido, mesmo com o Jerônimo, um quadro mais simples, né? Que é o quadro selecionado, então, que levou o Schaeffer para a Europa, que é a próxima etapa que nós vamos o quadro é esse ver. aqui, Agora, até. Vocês estão vendo ali atrás, mas eu não. Eu não sei se aparece, se aqui que eu consigo... É esse aqui. Com esse quadro, ele teve grande prêmio para a Europa. Ele era o carregador de quadros do museu. Ele tinha uma habilidade muito dele, assim, muito genuína de captar assim, a essência das pessoas. Então, quando a gente vê os quadros dele, a gente vê um pouco dele, mas a gente vê muito da personalidade das pessoas também. Sim, é verdade, está muito presente, né? E a gente tem essa sensação de que a pessoa está prestes a mover-se, né? Que tem a característica de vários quadros dele, a gente pensa que vai acontecer algo imediatamente, né? Um momento antes da ação. Mas também uma questão que tem muito a ver, né, com o tio Fritz, assim, que uma característica dele é que ele sempre foi uma pessoa muito humilde, assim, né? Sempre uma pessoa simples. Ele era um pouco retraído ele também, ele gostava de coisas simples, né? Então, assim, a gente recebia bastante ele lá em casa para tomar chá, comer cuca, né? Sim. A avó cozinha muito bem, os doces Herança da da avó. minha mãe. Herança da minha mãe. Bom, então a senhora vai me ensinar a fazer aquele merenguinho? Merenguinho Esse não que é a senhora, difícil. eu sei que não é difícil, mas não acerta o ponto do Eu forno. aprendi com a dona Mimi Moro, a primeira Dona Mimi. da TV. Sim, eu me lembro da dona Aqui Mimi. nas lojas Eu erro o Mespa. forno, ele não fica crocante como esse aqui. Não, ela ensinou como fazer o forno. O problema é o forno do merenguinho. É né? o forno, né? É. E não pode abrir. Nós não vamos fazer isso Outra hora eu agora vou te porque é dar um a receita. segredo. Então eu não posso contar um segredo. Mas depois ela me passa e eu boto no meu Instagram. E aí, ele vai para a Europa. Foi para a Europa, ele Florença, visitou, né? Ele visitou toda a Europa, foi para a Alemanha, foi para diversos países, né? Mas se fixou em Firenze. Né? Ele adorou Firenze, que ele se encontrou no lugar que ele queria, né? E se fixou lá 37 anos em Firenze. E o contato de vocês? Hoje em dia é fácil, ele porque ia tem e vinha. celular com imagem, né? Mas naquela época... Ele mandava cartas para a avó, ela tem guardado nós se as correspondíamos sempre. Sempre era comigo, né? Porque eu era a irmã gêmea dele, no caso, né? A gente se escrevia sempre. Né? Mas gêmea de fato, não. Ele pedia coisas, ele pedia favores assim para mim, até de ir para Campo Bom, por exemplo, dizer como fazer o muro do cemitério de Campo Bom pelo patrimônio histórico. Eu ia, ele me mandava o desenho, eu ia para lá fazer o contato com eles, né? Porque ele também gostava muito de patrimônio histórico, né? Depois que ele voltou da Europa. Mas na Europa ele conheceu pessoas célebres, assim como a neta de Pedro Américo, né? A dona Adelina de Figueiredo Montesi, ela está retratada aqui dentro também, né? E ela veio para a inauguração do museu. Ela esteve aqui, a Idalina.
Eu conheci ela também, porque eu e o Nelson visitamos ele lá no... Só para deixar claro, Pedro Américo, pintor. Pintor Pedro Américo. Pintor Pedro Pintor Américo Pedro do Grito Américo, do do Grito Ipiranga. Esse mesmo. Então é esse Pedro Américo, tá? Não é o outro Pedro Américo. É o Pedro Américo, Tem o pintor do Grito do Ipiranga, o famoso aquele do Dom Pedro sobre o cavalo branco. É assim que eu falo Pedro Américo, como se fosse... Sim, não, mas é que os nossos Que era telespectadores uma pessoa aqui muito precisam querida, ter é. mais informação. Inclusive, uma época, o Frederico trouxe um pequeno retrato que era do avô dela e vendeu, acho que, para ela no museu no Rio de Janeiro, e trouxe o dinheiro. E como ele gostava muito de Campo Bom também, meu irmão, pediu para ele achava que eu era bom negociante, no caso, né? Pediu para mim comprar um terreno em Campo Bom para Idalina. Imagina, Idalina lá comprar um terreno em Campo Bom só para segurar o dinheiro, para não... Tinha uma inflação. Era também. Idalina ou Adelina? Adelina. Ah, Adelina. A Idalina era mãe da outra, Adelina de Monteiro. Isso. Tá. Isso, Acontece. então, depois ele ficou então em Firenze, esse tempo... Ele morava na rua Santa Maria 8, me lembro direitinho de tantas cartas que a gente mandava, na Ponte Vecchia. Ele morava em cima da Ponte Em Vecchia. cima, Ai, no ai, último ai, é andar. mesmo? Quando dava enchente, ele pegava as joias, tudo de uma joalheria que tinha terra, e entrava água, Frederico segurava tudo lá em cima. Era bem interessante. Olha só. Ele começou a conhecer grandes pintores e fez muitas restaurações, né, de Rubens, inclusive Quatro Os Filósofos. quatro filósofos. Ele É um restaurou deles, os quatro filhos? Mas tem vários. Ele fez muitos retratos. Mas esse foi o mais, né? Eles queriam que fizesse todos, mas era muito tempo que ele precisava, né? Quer dizer, ele não conseguia fazer só isso, porque senão ele não pintava, sabe? Mas ele era muito procurado por um professor famoso lá que ele tinha para restaurar. E ele, assim, escrevia cartas para a senhora e vinha junto um desenhozinho no final Sim, da carta? sim. Essas coisas tudo a senhora tem guardado? Tem, Desenhozinho. tem. Esse desenhozinho do final da carta vale uma fortuna, a senhora sabe? Sim. Isso porque eu dei tudo para o museu. Eu já passei para o museu. Vocês passaram tudo para o museu? pro museu. As cartas, eu só tenho algumas... Nem o terreninho em Campo Bom, nada? Não, o terreninho em Campo Bom se vendeu para mandar o dinheiro para ela, porque Sim, mas ficaria vocês complicado o doaram dinheiro tudo, do sem Brasil. guardar nada para o É, terreninho de Campo Bom. não. Isso já faz mais tempo que ele pediu até Esse para era o fazer objetivo dele também, né? Assim, deixar fosse para a doado. comunidade esse legado, né? Esse legado, esse legado da arte dele. Isso aconteceu quando ele veio no ano Narciso Quebral, né? Ele veio aqui da FENAC, a primeira, e daí teve encontros com o Strasburga, fez uma exposição dos quadros dele na FENAC, né? E aí que foram vistas as obras dele, né? Mais ou menos. Eu acho que eu, criança, vi aí. Ali meu que pai começou. atuava aí na área comunitária para ajudar na FENAC. Aí que a E eu me Plub lembro viu de uma também, a exposição Plub de viu artes dentro da FENAC. as obras, né? Se interessou. A E quando é Plub, que ele né? foi... Isso se interessou. tem que ficar claro para as pessoas, que tem a Plub, a antiga Associação de Profissionais Liberais. Do tempo do Dr. Rolf Zelmanovich, que ele era o diretor naquela época. Depois foi aquele outro que era presidente do Inter também, né? Depois mudou, porque ele ia ficar por tantos anos. Tá. Mas eles se tornaram muito amigos, a família Rolf Zelmanovich com o Frederico. Eles consideravam ele assim como quase um parente também, sabe? Eles gostavam dele. E aí a Plub ficou com um acervo. Mas aquilo foi uma troca, né? Ele morava em Porto Alegre e fazia quadros. Eles instalaram, deram um auditório, um apartamento com auditório, né? Até por um tempo, né? Mas depois o Frederico foi para a Europa, não voltou mais, né? Ele ficou 4 anos fora. Mas quando é que ele trocou daí de Florença para Lucca? Ele trocou de Florença para Lucca quando foi vendido o ateliê onde ele estava. Né? Em Florença. Foi vendido e aí ele procurou outro lugar. Onde era esse apartamento em Porto Alegre? Você lembra? Porto Alegre? Perto dos bancos, numa esquina. Dos bancos? Pertinho dos bancos, ali antes
de um parque que tem um jardim. Era numa esquina. Paga Praça da Alfândega, talvez? Olha, eu não Ali me lembro, tem mas inclusive a Olinda tocava os primeiros tempos da Olinda, como tinha... colocaram um piano para ele, né? Então a Olinda fazia pequenos concertos. Então nós vamos voltar a esse negócio do piano, porque ele começou a estudar música e também virou compositor. Ela também estudou muita música. Você também estudou? Sim. Ela estudou canto lírico. Eu ia perguntar, e a carta que a senhora escrevia para ele também ia com desenho? Quando ele estava no Rio, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele, como eu estudava piano e eu não tinha piano, eu escrevi para ele que tinha uma família em Novo Hamburgo que queria vender um piano. Ele mandou o dinheiro para comprar o piano. Eu comprei, ficou lá em casa. Eu estudei piano e canto lírico com a Blankenheimer, né? A Edith Blankenheimer era uma das únicas que era professora de canto, né? Naquela época. A gente cantava trechos de opereta, de ópera, né? Legal, era bem interessante. Até hoje ela canta. Não, mas aí eu transmiti isso para minha filha e para minhas netas que cantam também. As duas cantam. Canto lírico? Não tão lírico, mas elas procuram fazer o lírico também em homenagem à avó. Às vezes me convidam para gravar, né? Que elas têm um professor muito bom onde grava, né? A música, e ela disse, vovó, vai junto comigo, vamos cantar comigo hoje, né? Então, às vezes, quando eu estou bem disposta, eu vou. Então, a Fernanda sempre disse para mim, vovó, eu estou estudando lírico em tua homenagem. E você também está lá no ramo das artes, né? Sempre gostei muito. Você pinta? Sim. Escultura também? Não. Na verdade, assim, eu uso técnicas mais secas, né? Assim, pastel ou grafite. Mas tenho muita vontade de desenvolver mais a pintura, sim. E é uma coisa, assim, que a gente foi construindo, mas com certeza tem, né, influência e inspiração pela pessoa, na verdade, do tio Fritz, mais do que pelo próprio talento, assim. Porque ele era uma pessoa muito boa de conversar e trazia muitas curiosidades. Ele era uma pessoa muito culta em história, né? Ele tinha muita noção de história, e não só história, fatos, mas histórias também, de contar histórias, né? Eu tive a oportunidade, né, de ser modelo de um quadro, né, quando eu tinha 13 anos. E ele me contava muitas histórias, assim, inclusive contos, né, contos de fadas. Olha e só. ele contava da experiência dele, como é que era na Europa, das pessoas que ele conheceu, né. E aquilo, sim, me deixou muito encantada. E é um universo, assim, que deixa a gente muito motivado a E a música está junto com isso. Você também se dedica à música. Sim. Está emocionada por falar dele, né? E a música, então, na verdade, você profissionalmente está direcionada para isso. Então, eu curso psicologia. Estou quase me formando em psicologia atualmente. Então, tenho mais psicólogos na família, não é? Temos. Temos mais uma formada e uma em formação. E a Fernanda também, que está fazendo psicologia minha irmã também está menor. cursando. Elas têm 5 anos de diferença, né? E tem um filho que é músico também, né? Sim, o meu irmão, o irmão da Kika. Como assim? Sim, tá certo. Sim, é o Nenum. Sim, o Nenum. É irmão da minha mãe, no caso, né? Ah, entendi. É o tio delas. Entendi. É o tio. Ele também é esse... E não houve... O Nenum, como chamam, ele também fez faculdade e tal. O pai queria muito que fizesse direito, de repente disse, pai, eu não dou para o direito, como é que eu vou cobrar uma conta? Eu não vou fazer por dinheiro, sabe? Um artista, não adianta. Então, a gente sempre colaborou, né? Porque também não adianta tu insistir uma pessoa que não... Essa questão do amor e a arte são muito fortes juntas, né? Na verdade, né? Fazer arte e com amor é muito importante. Mas com o Frederico também se dava muito bem a mãe dela, porque eles tinham muita facilidade, os dois combinavam assim nos assuntos. A mãe sempre gostou muito de filosofia e o Frederico Fritz gostava também, de falar sobre né? essas coisas, né?
Então se dava muito bem os dois. Ele Uma gostava muito família da sui Cristina. generis, né? Porque o tipo de conversas, o tipo de interesses. E o Marco, o mais velho, ele ajudava muito o Frederico no museu. Sim. Como ele tinha mais facilidade, ele era advogado, né? Mas não exercia a profissão também, porque ele estava como diretor da CI, né? O Marco. Mas ele conhecia muitas pessoas e ele ajudava bastante nesse relacionamento com o museu, né? E agora estão lá as obras no museu, né? Que o Ângelo... Praticamente não é o acervo, não são todas as obras. Não, ainda faltam. Eu até ia trazer, mas era muita coisa. Mas eu acho que é um dos maiores acervos de um só artista que a gente tem notícia. No mundo ele tem na Itália... A informação que eu tenho, que é um dos maiores, obras de um só artista reunidos num lugar, que é o maior acervo do mundo. É, um acervo do mundo. Fora os que estão no... que era da Plube, que ficaram em Porto Alegre. E os da Itália. E os da Itália, que ainda tem lá, na casa, fechada, ainda estão lá para trazer. Que casa fechada, onde ele morava? Sim, ele tinha uma casa, porque depois de Florença... Mas aí fecharam a casa depois de Florença, ele foi para Lucca, sim, em Valico de Sotto. Valico de Sotto. Lá ele comprou uma casa que ele mesmo restaurou, com alguns ajudantes também, mas ele ajudava a colocar pedras. Que era um estábulo, né? Um antigo estábulo. Que era um antigo estábulo, ele fez uma casa. Porque mesmo sendo antigo estábulo, não pode mudar telhas, nada. Né? Tudo original. Lá ele morou os últimos anos. Mas a casa em si era bem pequenininha, né, Vó? Era uma casinha de anãozinho. A casa diz que é que nem de anão, diz que é tudo pequenininho, só cabem na casa 2 pessoas. Tipo aquela dos 3 ursinhos. Mas tá, a gente está indo aqui para o final, viu como é curto o tempo? Nós já estamos indo para o final. Assim, eu só queria entender por que essa casa está fechada. Porque ele faleceu, ele não voltou mais para lá, então... Sim. Mas ninguém foi lá? Foram uma vez olhar, o Ângelo foi lá ver, mas tem umas amigas por parte da prefeitura lá que tem a chave, vão abrir, às vezes fechar, mas esses quadros têm que voltar, mas não é fácil trazer os quadros de volta. Não é fácil. Esse é mais um terreno em Campo Bom, entende? É, verdade. A casa é mais um terreno mas em Campo Bom. Isso tudo ficou para o museu. O museu. Ele esperava fazer na Itália mais um pequeno museu, porque o prefeito se interessava, e até teve uma vez que o Ângelo esteve lá que eles se interessaram, mas agora entrou essa pandemia para todos os países, não sei se ainda continuam interessados ou não. Pois é. Mas o grande cuidador do nosso museu aqui, tu deve ter visto ultimamente, o museu está lindo. Não fui lá mais. Eu sempre digo que ele é um pequeno castelo grande. Ele é muito bonito. Eu lembro quando eu estava... Que o Ângelo Reinheimer cuida, que é o nosso curador. O Ângelo Reinheimer, ele cuida assim como... Ele era muito parceiro do Frederico, se dava muito bem. Que legal. Eu lembro do Sheffield, e é o assunto que eu gostaria de encerrar, quando ele começou aquela campanha pela restauração das fachadas das casas, onde ele teve algumas decepções fortes, né? Eu lembro dele triste. Sim. E eu escrevia no NH naquela época, e ele veio lá fazer uma visita, ele com a Ângela bem arrasados, assim, pela reação que a comunidade estava tendo, né? E que felizmente o Sheffield começou a fazer isso. Olha que beleza, as coisas que a gente conseguiu restaurar. Houve problemas, né? Deu alguns problemas, né? Teve gente que entrou. E uma vez ele chegou a fechar o museu, com medo que eles apedrejassem. Porque teve uma pessoa em Hamburgo Velho que contratou um advogado dizendo que o Frederico queria tomar as casas. Não, ele sabia que não era a ideia, né? Mas a pessoa... Ele ia pessoalmente, eu via ele em cima de escada. E a gente ajudava. Com o pincel. Nós ajudávamos, a família ajudou. Vocês também? A mãe dela ajudou, eles eram pequenos, né? Vocês nem eram nascidos? Não, se eles eram pequenos. Início dos anos 80, o museu está com 40 anos já. Bom, que privilégio, né? Eu sou obrigado a encerrar. Sim. Mas eu vou fazer mais uma entrevista com elas. E vocês poderão ver as duas aí para frente. A primeira é essa aqui, a próxima vocês aguardem. Esse aqui é o Unsere Familien. Até a próxima.